Então tá. Olá, aluno, olá, aluna do projeto IFPA Pré-ENEM, né? Projeto aí de extensão IFPA Pré-ENEM. Hoje, né, nós vamos estar aí produzindo a nossa aula de física, né? Além do professor Márcio Benício e do professor Pedro Paulo, tem mais essa frente que a gente vai fazer um comentário agora a respeito, que é algo assim muito e muito importante para uma revisão da prova do Enem, né, que é corrente elétrica e energia elétrica. De antemão, nós estamos falando aí da competência energia, circuitos elétricos e consumo racional, né, que é uma das competências da área de ciências da natureza. Então, como eu falei para você, nós vamos aqui estar complementando aí o trabalho do professor Márcio Benício, que já iniciou aí na parte de cinemática, está em dinâmica, e o professor Pedro Paulo, que até agora ministrou sobre ondulatória, especificamente ondas eletromagnéticas. Então, eu gostaria aí, deixa eu colocar aqui o meu laser, né? Apontador laser, que vocês observassem aqui esse GIF aí, né? Nós temos que é o GIF de um circuito elétrico, né? Então, para nós podermos ter um circuito elétrico, basicamente nós temos que ter aí a bateria, né? Que vai estabelecer uma diferença de potencial e uma resistência aí, que no caso é a lâmpada, né? Uma lâmpada do tipo incandescente aí, uma resistência elétrica. Então, quando a gente tem uma bateria, uma pilha que seja ligada a uma lâmpada, nós vamos ter, né, através de fios condutores, essa ligação, nós vamos ter uma corrente elétrica circulando aí nesse tipo de circuito, que é o que a gente chama de circuito simples, tá bom? Então, preste bem atenção, essa é a ideia. Ligou uma diferença de potencial e nós vamos ter corrente elétrica aí passando pela lâmpada e fazendo com que a lâmpada acenda. Bom, por que eu sei que tem corrente elétrica aí, né? A gente pode utilizar um aparelho que está aí nesse GIF, que a gente chama de amperímetro. E no momento que a gente liga a chave, liga o interruptor, a corrente passa pela lâmpada e faz com que a lâmpada acenda. Então, esse é um exemplo aí de circuitos simples, tá bom? Que é isso que a gente está, o circuito elétrico simples, que é o assunto da nossa aula de hoje. Pelo menos vamos tentar iniciar. Só que para isso, nós precisamos conhecer alguns fundamentos aí da física, da eletrodinâmica, ou de maneira geral, do eletromagnetismo. Tá? Então, a gente começa aí, primeiro, é o conceito fundamental dentro do eletromagnetismo, é a carga elétrica. E vamos saber o que é essa carga elétrica, né? Essa carga elétrica é uma propriedade encontrada em algumas partículas elementares. Por exemplo, o próton, que está lá no núcleo do átomo. O próton possui, né, uma carga elétrica, a gente sabe disso lá da química, carga elétrica positiva, né? Enquanto que o elétron, que está ali girando em torno do núcleo, na eletrosfera, possui carga elétrica negativa. Uma outra partícula que está lá dentro do núcleo do átomo é o nêutron. Só que o próprio nome já vem dando uma dica, né? O nêutron, ele possui carga elétrica neutra, ou seja, não é nem positiva e nem negativa. Isso tem todo um fundamento histórico aí a respeito das descobertas sobre a carga elétrica, tá bom, gente? A quantidade de carga elétrica, que é o outro assunto aqui desse slide, a quantidade de carga elétrica, ela nada mais é do que a quantidade de carga elétrica de um corpo
eletrizado. Aí você vai me perguntar, mas professor, o que é um corpo eletrizado? Um corpo, na sua condição normal, a matéria, diria assim, a matéria na sua condição normal, ela possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Portanto, a matéria no seu estado natural, ela é neutra. Quando ocorre o desequilíbrio nessas quantidades, ou seja, como é que pode ocorrer, vamos dizer assim, quando o corpo perde ou ganha elétrons? Somente dessa forma o corpo pode ficar eletrizado. Então, quando o corpo perde elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Se ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, significa dizer o quê? Que ele está eletrizado positivamente. Então, a quantidade de carga elétrica desse corpo será positiva. Mas, se o corpo, em vez de perder, ele ganhar elétrons num processo de eletrização qualquer. Então, se ele ganhar elétrons, ele vai ficar com um número de elétrons maior que o número de prótons. Então, é dito que esse corpo está eletrizado negativamente. Portanto, com quantidade de carga elétrica negativa. Tá? Então, a ideia aí de quantidade de corpo, de quantidade de carga elétrica de um corpo, na verdade, está relacionada com o desequilíbrio aí do número de prótons e elétrons que ele possui. Obviamente que isso são quantidades monstruosas, a gente vai ver aqui um exemplo já já, para poder entender melhor. Muito bem, e como é que eu calculo essa quantidade de carga elétrica do corpo? Simples, multiplicando a diferença entre o número de elétrons e o número de prótons pelo que nós chamamos de carga elétrica elementar. Então, esse N que aparece bem aqui na equação da quantidade de carga elétrica no corpo é exatamente essa diferença, como eu falei, entre o número de prótons e o número de elétrons, que faz com que o corpo esteja eletrizado. Se essa diferença é zero, o corpo está neutro. Ok, gente? Muito bem. Agora vamos analisar esta carga elétrica elementar. A carga elétrica elementar é a menor carga elétrica possível, que em módulo é a quantidade de carga elétrica do próton ou do elétron, sendo com um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb ou coulomb. Muito bem. Então, notem, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb ou coulomb, tá? Na verdade, é 0, aí você vai escrever depois da vírgula 18 zeros, aí vai colocar o 1 e em seguida o 6. Então, esse número ínfimo, muito pequeno, né, que é a quantidade de carga elétrica absoluta em módulo do próton ou do elétron. É claro que se for do próton, é positiva. E se for do elétron, vai ser negativa. Tá bom, gente? Tá claro isso aí? Acredito que sim. Bom, vamos agora, né? Nós sabemos, aí eu estou falando de Coulomb. O que é Coulomb ou Coulomb? É a unidade de carga elétrica ou de quantidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades. Lá no SI, né? Vocês já ouviram falar várias vezes no SI. Então é importante você saber a ideia da unidade. Eu costumo dizer para o meu aluno, olha, gente, preste bem atenção, porque a unidade, né, é o RG, na verdade, da grandeza. Então, quando você coloca só um número, você não está dizendo em que unidade você está trabalhando. Aí, quando você coloca lá a unidade, no caso aqui na quantidade de carga elétrica, o Coulomb, eu já sei que é o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Coulomb, não esqueçam disso. Em homenagem ao Charles Auguste Coulomb, ou Coulomb, o francês aí, que teve uma contribuição muito grande
o eletromagnetismo. Tá legal? Então, muito bem. Não esqueçam disso, o Coulomb ou Coulomb. Bom, como a quantidade de carga elétrica de um Coulomb é uma quantidade relativamente grande, presta bem atenção na física, né? A gente tem isso, né? Relativamente grande, ou seja, um corpo eletrizado com uma quantidade de carga elétrica de um Coulomb é uma quantidade relativamente grande. Então, como ele é uma quantidade muito grande, a gente trabalha com os seus submúltiplos. Olha, para baixo. Submúltiplos, para baixo. Ok? Um milicoulomb. Um milicoulomb, o próprio nome está dizendo, né? É a milésima parte do coulomb. Então, como é que eu consigo isso, né? Um milicoulomb. Eu vou dividir 1 por 1000. Então, 1 por 1000 é a milésima parte. Pois muito bem. Matematicamente, esse 1 por 1000, ele pode ser 1 dividido por 10 elevado a 3. 1 dividido a 10 por 10 elevado a 3. 10 a terceira. Tomando uma aguinha aqui para poder hidratar a minha garganta. Muito bem, gente. Então, quando eu divido 1 por 10 a terceira, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. É exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó. 1 milicoulomb é 1 vezes 10 a menos 3 coulomb. Ou seja, é como se eu apenas trocasse o mzinho lá do mili por 10 a menos 3. Eis aí, né, a milésima parte. Aí vem a milionésima parte. A milionésima parte é o micro, no caso do coulomb, o microcoulomb. Então, a milésima parte, o micro, é representado pela letra grega mi. Então, toda vez que você vê esse mi em termos de unidade, não esqueça, ele representa a milionésima parte. E a milionésima parte é 1 dividido por 10 a sexta. Olha, 10 a sexta é 1 milhão. 10 a sexta é 1 milhão. Portanto, 1 dividido por 1 milhão, 1 dividido por 10 a sexta, nada mais é do que 1 vezes 10 a menos 6. Como é o coulomb, né? Então, 1 vezes 10 a menos 6, coulomb. Portanto, a milionésima parte. Temos também a bilionésima parte, que é o 10 a menos 9, que é o nano, né? Então, a gente fala em nanotecnologia, em nanociência, né? O nano, na verdade, é 10 a menos 9. Então, se for a bilionésima parte do metro, é o nanômetro. No caso aqui, é a bilionésima parte do coulomb. Então, é o nanocoulomb. Então, portanto, o nano corresponde a 10 a menos 9. No caso do coulomb, 10 a menos 9 coulomb. É a bilionésima parte. E temos também a trilionésima parte, né? É 1 dividido por 1 trilhão. O trilhão nada mais é do que 10 a elevado a 12, né? 10 elevado a 12. Então, 1 dividido por 10 elevado a 12, a trilionésima parte, é 1 vezes 10 a menos 12. Como é o pico, né? O 10 a menos 12 é o pico coulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 12 coulomb. Então, fique atento nessa questão aí dos submúltiplos, gente. Porque aqui, na verdade, é uma revisão bem ampla, né? Não é válido, esses submúltiplos, desculpe-me, eles não são válidos apenas para o coulomb. Eles são válidos para qualquer unidade. Um exemplo, vamos daqui a pouco falar da intensidade de corrente elétrica, né? Que a gente falou agora há pouco lá. Colocou a bateria, ligou a chave, passa a corrente elétrica pela lâmpada. Então, a intensidade de corrente elétrica é o ampere. Então, o microampere, que é a unidade, né? O ampere, esqueci de falar, é a unidade de intensidade de corrente no sistema internacional. Então, o microampere é
quem? A bilionésima parte, desculpa, a milionésima parte do ampere. Me perdoe. Milionésima parte do ampere. Então, se eu divido, né, 1 ampere por 1 milhão, 10 à sexta, nós vamos ter aí o microampere. Então, vejam que, na verdade, esses submúltiplos, eles servem para qualquer unidade. Então, fique atento aí nesses submúltiplos, tá? Mili, micro, nanopico, né? O mili, 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. São os submúltiplos mais importantes aí que a gente utiliza aí na física ou então num outro conteúdo que seja, tá bom? Matemática e etc. Ok, galera? Beleza aí, aluno? Beleza, aluna? Então é isso que a gente quer que você entenda, tá bom? Pois muito bem, então vamos fazer um exemplo agora sobre isso, né? Pegar aí a canetinha, fazer um exemplo que a gente vai discutindo aí outras coisas importantes aí para você fazer a prova do Enem, né? Inclusive dicas para você fazer continha, porque tem que ser muito rápido, visto que a prova de ciências da natureza, que é aquela prova do segundo dia, ciências da natureza, que envolve os conhecimentos aí de física, química e biologia, 45 questões. Atualmente, ela é feita juntamente com a prova de matemática, 45 questões só de matemática. Então, você precisa ficar ligado e ter habilidade aí de fazer as continhas, porque você não pode levar calculadora para fazer a prova do Enem. Tá bom? Fique ligado aí. Fique ligada, tá? Então, vamos lá para esse exemplo relativamente simples, né? Só para a gente trabalhar um pouquinho a questão também da matemática, né? Um corpo possui, claro que isso daí é um exemplo assim, bem hipotético, né? Na verdade, um corpo possui 8 vezes 10 elevado a 13 prótons e 3 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ou seja, já se percebe aí que esse corpo tem mais prótons do que elétrons. Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele está eletrizado positivamente, ok? Sabendo que a carga elétrica elementar é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual? Então, começa daí logo, preste atenção, prova do Enem, enunciado, né? Alternativa, não esqueçam desse grande detalhe. Já vou colocar aqui a minha canetinha, né? Para a gente poder ir chamando a atenção. Qual? Atenção aqui, ó, microcoulomb, gente. Microcoulomb é a quantidade de carga elétrica desse corpo. Não esqueça aqui que o micro, vou fazer uma setinha aqui indicando para os senhores e senhoras, indicando que é o 10 a menos 6. Já dei a dica aí, ó. Lembrando aí o que a gente acabou de falar de submúltiplo. Tá legal, gente? Tá bom? Ótimo. Que bom. Em microcoulomb é a quantidade de carga elétrica desse corpo. Ou seja, ele quer saber a quantidade de carga elétrica desse corpo. Isso é um problema muito simples, provavelmente nem cai um problema desse no Enem. Mas ele é importante porque é o início, né? Você não pode aprender sem passar por esses problemas básicos. E chamo a atenção para os senhores, porque aqui envolve também contas matemáticas. Essas continhas matemáticas caem lá no Enem. Você pensa que lá no Enem tem matemática só de ensino médio? Negativo. Tem algumas coisas que você viu lá no ensino fundamental, mas que o professor trabalha lá no ensino médio, ou seja, é um fundamento importante, tá bom? Matematicamente. Fique ligada aí, aluna, tá bom? Muito bem. Então, 2, 4, 6, 8, 10. O que significa isso? Ou seja, 2 microcoulomb, ou 4 microcoulomb, ou 6 microcoulomb, ou 8 microcoulomb, ou 10 microcoulomb. Por quê? Porque aqui no enunciado já está a unidade que ele quer saber. Então, fique atento nesses detalhes, né? Marcando esses valores. Isso daqui é o número de prótons, né? Esse meu ente ficou um pouquinho feio aqui,
mas eu vou ajeitar. Esse daqui é o número de elétrons, né? Então, é o N, número de elétrons. E esse daqui é a carga elementar, que é o Ezinho, né? É o E, carga elétrica elementar. Então, fique ligado aí. Claro que eu estou indo no detalhe, né, gente? Isso daqui é muito rápido. Em média, 3 minutos por questão que você tem para fazer a prova do Enem, né? Então, isso é muito rápido, tem que ser muito rápido mesmo. Eu estou indo aqui no detalhe, que é para a gente começar a entender melhor essas continhas aí. Solução. Para determinar a quantidade de carga elétrica do corpo, tem que usar o quê? Que é igual a N vezes zero. Ele quer saber quem? Ele quer saber o quê, né? Isso? Ele quer saber, tá bem aqui, ó. Ele quer saber, sabendo, tá bem aqui, achamos. Quantidade de carga. Então, ele quer saber o quê, né? O quezão. Muito bem. Aqui ele está fazendo uma observação, olha, o quezão é a quantização da carga elétrica. O que significa essa quantização, né? Essa quantização é obtida, né? É uma equação que é obtida da multiplicação pelo valor mínimo, no caso aí, a carga elétrica elementar, por um número inteiro. Por que número inteiro? Porque a diferença entre prótons e elétrons, que é esse N aí, tem que ser um número inteiro. Não existe a metade de um próton, a metade de um elétron. Então, só pode ser um número inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando você tem isso, você tem aí, como resposta, né, N vezes E, a quantidade de carga elétrica é um número quântico. Por quê? Porque, né, na verdade, é uma quantização. Por quê? Porque é o produto de um número quântico, que é um número inteiro, pelo um valor mínimo, que é o E. Ok? A ideia da quantização. Então vamos lá, né? Olha só o N. Aí já começa aqui a primeira observação, olha. Né? 8 vezes 10 a menos 13, menos 3 vezes 10 a menos 13. Então aqui eu já observo para vocês o seguinte. Eu posso fazer essa conta. 8 vezes 10 elevado a 13, menos 3 vezes 10 elevado a 13. Sim, posso. Por quê? Porque as potências são iguais. É aquela dica lá da matemática, né? Porque o fato da potência ser igual, olha só, o fato da potência ser igual, tá aqui eu estou circundando aqui a potência, que é 10 elevado a 13, circundando aí a potência, 10 elevado a 13, desculpa, eu posso colocá-lo em evidência, porque nós temos aí um fator comum. Temos aí um fator comum. Então, a passagem aqui do N, olha só, vai ficar 8 menos 3, e eu coloquei aqui o fator comum em evidência, que é 10 elevado a 13. Então, gente, eu só posso fazer subtração ou soma de potências, de números com potência, se essas potências forem iguais. Se não forem, eu vou ter que modificar o número. Se não forem, eu vou ter que modificar até que fiquem com as potências iguais, para que eu possa colocar em evidência, que é o que está aí, não é isso? Então, simples assim, essa é a continha, eu estou fazendo a parte matemática aqui embaixo, né? 8 menos 3 dá 5. 5 vezes 10 elevado a 13. Então, vejam aí como é que eu faço isso matematicamente. Repetindo, repetindo, repetindo. Aluno e aluna do projeto IFPA Pré-ENEM. Preste atenção. Eu só posso somar ou subtrair números que têm potências se as potências forem iguais, porque aí eu vou colocar a potência em evidência. Fique atento nesse detalhe, hein? Isso é importante. E se não forem, eu vou ter que fazer aí um jeito, usando os artifícios matemáticos, para para que elas fiquem iguais, tá bom? Não esqueçam desse detalhe, tá bom? Então vamos lá, né?
Sim, aí, deixa eu colocar aqui o laser de volta, vamos colocar o nosso laser de volta, né? Está aqui o laser, ó. Então, eu tenho 5 vezes 10 elevado a 13 prótons em excesso. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O que é que eu vou ter que fazer? Vou colocar aqui a canetinha novamente. Cadê a caneta? Simples assim. Eu vou, para obter o Q, né? Esse meu Q ficou um pouquinho feio, mas é o Q, tá bom? Eu estou falando que é o Q. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 13, que é o nosso N, né? Vezes o 1,6 vezes 10 a menos 19. Notem que agora nós temos aí um produto, né? Produto de duas potências. Como é que eu faço o produto de duas potências, né? Primeiro que eu vou multiplicar aqui o 5 por 1,6. 5 por 1,6 dá 16 dividido por 2. Olha a continha. 5 vezes 1,6 é 16 dividido por 2. Por quê? Porque o 5 é 10 dividido por 2. Porque fazer conta com 10 é melhor do que com 5, concorda? Então, 10 vezes 1,6, a vírgula vai andar para a direita, 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, está aqui, olha. Entenderam aí a ideia prática, né? A gente não fala macete, a gente fala ideia prática, né? Então, 8, tá? Tudo bem. Agora vamos para as potências, um produto de potência de mesma base. É simples, olha só, eu tenho essa potência aqui que é 10 a 13 e esta potência que é 10 a menos 19. Então, tanto faz um produto quanto o quociente de potências, né? Só posso fazer se elas tiverem a mesma base. Primeira coisa, conserva a base. Conserva a base e soma algebricamente os expoentes. O que é somar algebricamente os expoentes? É somar levando em conta o sinal. Joguinho de sinal, tá bom? Então, 13, né? É 13 menos 19 dá menos 6. Dá menos 6. Repetindo, 10 menos 19 dá menos 6. Estão lembrados lá do ensino fundamental menor, né? Mesmos sinais, soma e conserva o sinal. Sinais contrários, subtrai-se e dá sinal do maior. Ora, se são sinais contrários, faz a subtração de 19 menos 13, que dá 6. Quem é o maior? O 19. O 19 é menos, então dá o sinal do maior, né? Mesmos sinais, soma e conserva o sinal, tá bom? Sinais contrários, subtrai e dá o sinal do maior. Tá bem aqui, ó. A gente aprendeu lá no ensino fundamental isso, né? Ensino fundamental menor, inclusive. Muito bem. Como eu estou trabalhando aqui com o Coulomb, olha só, observe isso. Então, aqui é Coulomb. Aí é o Coulomb, né? Mas ele não quer a resposta em Coulomb, ele quer a resposta em microcoulomb. Qual é a jogada aqui? É lembrar, olha só, lembrar que esse 10 a menos 6, ele é o micro, não é o mico, né? Não é pagar mico, é o micro. Então, né, nós teremos aí 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou 8 microcoulomb. Alternativa D, essa alternativa, vamos ver aqui, né? Cadê a alternativa D? Então, vamos lá, alternativa D, vamos procurar aqui a letra D, né? A letra D, portanto, 8, olha só, 8 microcoulombs. Microcoulomb, tá? Microcoulomb. Ok, galera? Eu acho que ficou fácil de entender essa primeira questão aí, né? Vamos tocar o nosso barco para frente, porque a hora está passando, obviamente, né? Então, acredito eu que está bem explicado aí
Então, vamos para frente. Agora sim, nós vamos falar de corrente elétrica, né? Ligou a lâmpada na bateria, passa aí através de fios, né? Passa aí, vai circular nesse fio o que a gente chama de corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Quando eu estabeleço uma diferença de potencial, uma voltagem, né? Estou acostumado lá com essa palavra, voltagem. Por exemplo, qual é a voltagem na sua casa? Né? 127 volts ou 220 volts? Ok? Qual é a voltagem de uma bateria de carro? Geralmente 12 volts. Qual é a voltagem de uma pilha? Né? 1,5 volt aproximadamente. Então, a diferença de potencial é isso, é a voltagem. É aquilo que a bateria proporciona. Então, quando eu estabeleço uma voltagem aí em um circuito elétrico, e esse circuito está fechado, o que vai acontecer? Corrente elétrica, um movimento ordenado de cargas elétricas. Olha aí essa figurinha aí. Hidratando aqui a garganta. Pois muito bem. E aí nós temos, deixa eu colocar aqui o apontador laser. E aí nós temos aqui, obviamente, né, os elétrons, que no caso são as cargas elétricas, os elétrons livres do metal, né? Quando estabelecido o que a gente chama de campo elétrico aqui dentro, eles vão se deslocar do lado negativo para o lado positivo. Este é o sentido real da corrente elétrica, né? Aqui, no caso, é uma corrente elétrica do tipo eletrônica, porque os portadores de cargas são elétrons. É daí que vem o nome eletrônica, né? Então, vai do menos para o mais. Sentido real. Eu estou apontando aqui, ó, sentido real. Mas o que a gente utiliza é o chamado sentido convencional. É o sentido contrário ao sentido real. É como se fosse, presta atenção, é como se fosse o movimento de elétrons. Desculpa, de prótons, né? Prótons. Do mais para o menos. Esse aqui é o sentido convencional. Então, uma certa quantidade de carga elétrica vai passar por aqui, ó, por essa seção reta ou seção transversal do condutor. Vai passar por aqui, né? E para isso vai se gastar um certo intervalo de tempo. É importante, né, que isso aí vai definir essa quantidade de carga que passa pelo condutor num certo intervalo de tempo, vai definir o que nós chamamos de intensidade, é o valor, intensidade de corrente elétrica média. Média, intensidade de corrente elétrica média, tá bom? O qual é dado por esta equação aqui. Então, a intensidade de corrente elétrica média, que é o valor, né, da corrente elétrica, a magnitude da corrente elétrica, é o ΔQ dividido por ΔT. Olha só, ΔQ é a quantidade de carga que passa pelo condutor no intervalo de tempo ΔT. Vai gastar um certo tempo para isso, né? Então, a gente chama de intervalo de tempo. A diferença entre o instante final e o instante inicial, vocês viram isso lá com o professor Márcio Benício. Pois muito bem, aquilo que eu falei da unidade, falei agora há pouco para vocês. A unidade de intensidade de corrente elétrica, a unidade de intensidade de corrente elétrica é o ampere, certo? Só que um ampere, às vezes, é uma intensidade de corrente relativamente grande, né? Então, a gente usa aqui os submúltiplos. Olha, o miliampere, que é 1 vezes 10 a menos 3 ampere, fica ligado aí, fica ligado no submúltiplo, mili, e o microampere, que é 1 vezes 10 a menos 6 amperes. Então, na eletrônica, preste atenção, na eletrônica, a gente usa intensidade de corrente
relativamente pequena, ou seja, aquele choque elétrico, né, que é o efeito fisiológico da corrente elétrica, o choque elétrico, efeito fisiológico da corrente elétrica, na verdade, é um choque relativamente pequeno na eletrônica, né? Porque são correntes relativamente pouco intensas, tá? Quando eu vou para a eletrotécnica, a eletricidade, as intensidades de corrente são relativamente grandes, aquela que dá choque valendo, né? Como a gente costuma dizer, né? Você sente literalmente aonde? Na pele, né? O choque elétrico de uma corrente intensa, ok? Então, fique ligado aí nessa questão aí do valor de corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. E esta equação é aquela que calcula a intensidade de corrente elétrica média, ok, gente? Bom, como a gente sempre está ouvindo falar, né? Está lá nos aparelhos, olha, um aparelho que trabalha com corrente contínua. Corrente contínua é DC em inglês, tá bom? É aquela corrente que não varia com o tempo, né? O tempo passa, o tempo voa e a corrente, ou melhor, o valor da corrente continua numa boa. Tá aqui, ó. Ok? Uma reta, tá aqui o gráfico, ó. Uma reta paralela ao eixo dos tempos é a ideia da corrente contínua, tá? Onde é que nós vamos ter corrente contínua, por exemplo? Numa bateria, numa pilha, né? A gente vai produzir com elas corrente contínua, ou seja, os elétrons vão sempre no mesmo sentido. Os elétrons vão se deslocar sempre no mesmo sentido. Mas existe um outro tipo de corrente elétrica, aquela que nós temos aqui em casa, né? Nas indústrias, que é a corrente alternada. A corrente alternada é aquela que os elétrons vão e vêm, vão e vêm. Estão fazendo o que a gente chama de um movimento harmônico simples. Ida e volta, ida e volta. Tem uma frequência, né? A corrente alternada, ela tem uma frequência, né? No nosso caso, aqui no Brasil, a intensidade de corrente elétrica, a frequência dela é de 60 Hz. Ou seja, os elétrons vão e vêm, né, 60 vezes em um segundo. É muito rápido, né? Mas ainda assim uma frequência baixa. 60 Hz. Então, se você vai, compra lá um aparelho, lá nos Estados Unidos, e não prestar atenção para aquilo que o pessoal chama de ciclagem lá na área técnica, é a ciclagem, né? Que é a frequência, né, da corrente alternada. Aí, digamos, você esqueceu de olhar que lá no seu aparelho estava lá o valor da frequência. Quando chega aqui em casa, olha, aqui no Brasil, 60 Hz, eu ligo, o aparelho não vai funcionar. O aparelho não vai funcionar. Lá no Paraguai, por exemplo, a frequência, né, de corrente elétrica, a ciclagem, é de 50 Hz. Então, se você compra um aparelho lá do Paraguai, que é usado lá no Paraguai mesmo, ele não vai funcionar aqui no Brasil. Chama atenção aí para a hidrelétrica de Itaipu, né? Que é um convênio aí entre Brasil e Paraguai. Né? A metade das máquinas que produzem corrente lá, tensão e consequentemente, corrente, elas são para 60 Hz, enquanto que a outra metade para 50 Hz. Ou seja, as de 60 Hz estão para o Brasil e as de 50 Hz para o Paraguai. Tá? Não sei se vocês sabiam dessa informação técnica. Tá? Então, aqui os aparelhos só vão funcionar com corrente alternada se a frequência for de 60 Hz. Não esqueça desse detalhe. Pois muito bem, gente. Então, significa dizer, né, que a corrente, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Esta é a chamada corrente alternada. No nosso exemplo aqui, né, importante ressaltar, no nosso exemplo, esta corrente alternada, ela é senoidal. Por que senoidal? Você pode me perguntar.
porque ela lembra aqui a função seno, né? Já ouviram falar lá da trigonometria, né? A função seno. Então, ela é senoidal, a gente costuma dizer. Ok? Tá? Resumindo, corrente contínua. Os elétrons se deslocam, né? Vou pegar logo a corrente eletrônica. Os elétrons se deslocam sempre no mesmo sentido. Então, a intensidade, e com velocidade constante, é importante isso. O professor Márcio viu isso, né? Ou seja, os elétrons realizam um movimento retilíneo e uniforme, MRU. Então, vai me dar como resultado de intensidade de corrente, tá? Um valor constante. E quando ela é alternada, né, corrente alternada AC, no caso, né, ora ela é positiva, ora ela é negativa, ok? Então, aí tem uma frequência, etc, etc, etc. Já foi falado. E temos aqui uma propriedade importante aqui. Tudo que envolve gráficos, gente, fiquem atentos nisso. Porque se não cair em física nem em química, provavelmente cai em matemática, não tenho nem dúvida, né? Você tem um estudo lá das funções, função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, por exemplo, né? Função logarítmica, função exponencial, função seno, cosseno, tangente. Então, você tem um estudo de funções. O professor Marcos Sintra já deu uma aula sobre função, resolveu aí vários exemplos que a gente acompanhou, né? O professor Marcos Sintra, aí, que está no nosso projeto, né? Pois muito bem. E aí, nós temos uma propriedade importante desse gráfico, a intensidade corrente versus o tempo, né? O que é que diz essa propriedade? Que a área sob o gráfico, abaixo do gráfico, ela é numericamente igual à quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor. Olha só, a área sob o gráfico é numericamente igual à quantidade de carga elétrica que passa pelo condutor. Tá claro isso, gente? Então, para saber realmente se está claro o que eu estou falando nesta propriedade, vamos ver um exemplo, né? Como eu falei, são exemplos relativamente simples, mas que de alguma forma, né, a gente começa a se aproximar de algo que pode cair principalmente lá em matemática. Principalmente lá em matemática. Tá? Não existe física sem matemática, tá bom, gente? A física geralmente expressa os seus resultados a partir de leis matemáticas, de equações matemáticas. Então, não existe física sem matemática. Vamos deixar bem claro isso daí, tá bom? Muito bem, exemplo 2. Vamos lá, pegar a canetinha aqui, deixa eu deixar a canetinha aqui a ponto, né? Muito bem, o que é que diz, cadê a caneta? O que é que diz aqui o exemplo 2, né? A corrente elétrica que circula por um condutor tem sua intensidade, olha só, a intensidade variando com o tempo, segundo a função. Então, vamos analisar logo esta função. A intensidade corrente, aí está variando com o tempo, né? Ela é função do tempo, dado por 4t, tá? Então, quando você olha para uma função dessa, tem que lembrar que ela é uma função do tipo do primeiro grau, polinomial, né? Os matemáticos agora dizem polinomial, polinomial do primeiro grau. Mas por que, professor, que ela é do primeiro grau? Porque você tem aqui como maior expoente, né, o 1 aqui, ó. Porque o T, ele é aqui do primeiro grau, porque é 1, ó. Ele está elevado a 1, né? Expoente 1. Tá? Por isso que é do primeiro grau. Está aqui o primeiro grau. Tá? Eu não escrevi aí polinomial, tá? Me perdoem aí os matemáticos, tá? Então, 4t. Então, se você começar logo a refletir lá nas aulas do professor Marcos Sintra, você vai entender que o gráfico, porque aqui a gente vai analisar gráfico, que o gráfico da função do primeiro grau, ela é uma reta. Desculpa,
representado por uma reta. Então, fique atento nisso, tá bom? O gráfico da função polinomial do primeiro grau é uma reta. Onde o valor da corrente está em ampere, olha só, ampere. Então, aqui eu tenho o sistema internacional e o tempo em segundo. De novo, ó, sistema internacional. Então, se a intensidade de corrente está no sistema internacional, que é 1 ampere, e o tempo está em segundo, também sistema internacional, quando você for calcular a quantidade, olha, mais um exercício aqui, né, de quantidade de carga elétrica. Obviamente que ela vai estar no SI também, tá bom? E qual é a unidade no SI? É o Coulomb, né? Vou escrever aqui, ó. É o Coulomb, tá bom? Então, daí a resposta, né? Coulomb, tá bem aqui, ó. Coulomb, ó. Que passa por uma seção transversal do condutor no intervalo de tempo de quanto, gente? De 0 a 4 segundos. Então, esse não é um problema trivial, porque ele envolve um conhecimento a mais de matemática, lá da parte de funções, né? Solução. Então, a solução está aqui explicada, né, para determinar a quantidade de carga que passa pela seção do condutor, no intervalo de tempo considerado, tem que construir o gráfico, olha, por isso que eu falei para vocês. A nossa intenção aqui, gente, não é só contribuir com os conhecimentos da física, é trazer aí uma luz também, né, ajudando os nossos colegas lá de matemática. Por que, professor, isso? Simples. Por que simples? Porque são apenas, em média, né, 15 questões de física. E são 45 de matemática. Tudo no mesmo dia. Também tem a parte de função lá em química. Também tem a parte de função lá em biologia. Tem gráfico lá também em biologia. Não fique você pensando, eu gosto de biologia porque biologia não tem matemática. Não é verdade. Biologia tem matemática também. Tá? A parte lá de genética, por exemplo, né? Você tem que fazer continha. Probabilidade, né, que também está sendo ministrado agora aí. Então, fique atento aí. A matemática ela não vai deixar a gente sem a gente estar fazendo uma continha aí, tá bom? É continho, tá? As pessoas reclamam, mas a gente não pode viver sem a matemática. Ela está no nosso dia a dia, né? Pois muito bem. Então, vamos lá, né? Determinar, e depois que determinar o gráfico, a gente vai calcular a área sobre o gráfico. Por quê? Porque eu vou estar usando a propriedade que nós acabamos de ver agora. A área sobre o gráfico é igual à quantidade de carga elétrica, né, que passa pela seção do condutor ou pelo condutor no intervalo de tempo considerado. Então, vamos lá. Está aqui, ó. Gráfico da intensidade de corrente elétrica dada em ampere, sistema internacional. Em função de quem, gente? Em função de quem, gente? Do tempo. Dado em segundo. Sistema internacional. A gente sabe que é uma reta. Está aí o gráfico. Pronto, acabou. Se o gráfico já está aí, uma reta. Aí você pode perguntar, mas por que essa reta começou na origem? Você pode aqui, vai ter um espaço que agora eu não lembro onde é que está. Aqui, eu vou já mostrar isso no detalhe para vocês, tá? Quando o tempo vale zero, a intensidade corrente também vale zero. Por quê? 4 vezes zero, né? Estão lembrados isso aqui? Né? A função, qual é a função? Deixa eu colocar aqui. Tá. A função, né, é o I de T é 4T. Então, quando o tempo for zero, coloca o zero bem aqui, ó. Quanto é 4 vezes zero, gente? 4 vezes zero é zero. Então, está aqui o primeiro ponto, ó. Aí você poderia colocar T igual a 1, T igual a 1, ó. Bora colocar bem aqui, ó. T igual a 1. E aqui nós teremos um valor, tá mais ou menos aí, desculpe aí, tá? 4 vezes 1, 4.
O t igual a 2, vamos lá, t igual a 2. Vamos brincar aqui um pouquinho de gráfico, né? É para lembrar, tá, gente? Que eu sei que tem gente que há muito tempo não vê isso, então eu estou lembrando. Quando o tempo for igual a 2, tá? 2 vezes 4, fala para mim aí. Fala para mim. Quem falou 8, acertou. Muito bem. E o 3? A gente está brincando aqui, né? Aproveitando aqui, né? Aproveitando para brincar aqui. Matemática é isso, né? 3 vezes 4, 12. Quem não está brincando é a minha garganta, que já está falhando. Me perdoe, tá? 3 vezes 4, 12. Finalmente, o 4. Por que finalmente o 4? Deixa eu beber uma água aqui para gente. Porque ele quer saber no problema a quantidade de carga elétrica que está passando no condutor entre 0 e 4 segundos. É por isso que é finalmente. Tá bom? Aí você vai fazer o que aqui, ó? 4 vezes 4, diz lá. Muito bem, aquele que falou 16 acertou, né? Espera aí um pouquinho, que o negócio deu um pouquinho errado, mas pronto, tá aqui. Não tá aquilo, não é assim, como eu costumo dizer, né? Aquele gráfico, mas a retinha tá legal aí, porque eu fiz a retinha antes, né? Eu deixei de propósito para vocês, aluno e aluna do projeto IFPA Pré-ENEM, tá bom? Para vocês colocarem aqui, olha só, construir esse gráfico. Desculpa. Então, agora, o que é que eu tenho que fazer aí? Calcular a área sobre o gráfico. Eu estou rachurando aqui a área sobre o gráfico. Está bem aqui, esta área. Aí eu vou fazer aquela pergunta que todo professor de física, de matemática faz. Esta área aqui, ó, esta área que eu rachurei aqui, é a área de que figura geométrica? É a área de que figura geométrica? Aquele aluno, aquela aluna do nosso projeto IFPA Pré-ENEM, que falou, é a área do triângulo, acertou. Área do triângulo. Tá, tudo bem, mas essa não é só essa pergunta a responder, porque nós estamos trabalhando com cálculo de área. A pergunta, como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo, né? Tá? E aí, tá pensando, aluno? Tá pensando, aluna? Tá, pensou. Base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo é base vezes altura. Opa, pulou aqui, dividido por 2. Então, vamos lá. Então, está aqui. O que é que diz a propriedade? Que a quantidade de carga que passa pela seção transversal ou seção reta do condutor, tá? É dado numericamente pela área sobre o gráfico, que nesse caso a gente já identificou, isso daqui é um triângulo, muito bem, né? Triângulo, um triângulo retângulo, né? Porque possui aqui um ângulo reto, né? Estão lembrados? Triângulo retângulo. Pô, muito bem. E eu calculo como? Base vezes altura dividido por 2. Esta é a área do triângulo. Esta é a área do triângulo. Tá legal? Beleza? Bom, resta agora identificar quem é a base do triângulo, quem é a altura do triângulo. Vamos lá. A base do triângulo, ela vai de 0 a 4. Ora, de 0 a 4, a base nada mais é do que o 4. Vezes a altura do triângulo. A altura do triângulo, aqui na vertical, vai de 0 a 16. Muito bem. Vezes 16.
dividido por 2. Tá? Obviamente que você pode fazer essa conta do jeito que você achar que você deve fazer. Mas aqui eu tenho um parêntese para vocês. Você tem 90 questões para fazer no dia da segunda prova. Você não pode perder muito tempo. Claro que a gente está gastando aqui o tempo para explicar, tá bom? Se eu fosse fazer isso rápido aqui, era menos de 1 minuto para fazer. Mas eu estou explicando para vocês, tá bom? E aí, como é que eu faço essa continha? Eu vou multiplicar o 16 por 4, num dia que eu tenho 90 questões para fazer. Ou eu vou utilizar os artifícios matemáticos, né? Qual é o artifício? Eu vou dividir por 2 aqui para ser mais rápido, olha. Simplificando o 4 por 2, o que sobra aqui? 2. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. Agora, a minha multiplicação por 16 foi rápida. Por quê? Porque 2 vezes 16 vai dar quanto, gente? 32. Viu? Como é rápido? Bom, como a intensidade de corrente está em ampere e o tempo em segundo, essa quantidade de carga só pode estar em coulomb. Viu? Ainda agora eu falei para vocês, olha, um coulomb é uma quantidade de carga elétrica muito grande para um corpo. Quantidade de carga elétrica estática. Estaticamente falando, ela está no corpo. É grande, um coulomb. Mas isso, para a intensidade de corrente, não é. Porque é carga dinâmica, carga em movimento. É muito rápido, ok? Então, 32 coulombs. Portanto, a alternativa correta, alternativa A, né? Alternativa A é a nossa alternativa correta. Eu fiz essa questão proposital, gente, que era para a gente trabalhar exatamente essas situações que aparecem não só na prova de física, na prova de química, biologia também tem, algumas questões de biologia também tem, né? Falei para vocês, tem matemática, e principalmente na prova de matemática, que está lá, coladinha com a prova de ciências da natureza, tá bom? É o segundo dia. Fiquem atentos, tá bom? Pois muito bem. Agora, vamos dar um passo a mais, né? Lembrando lá a ideia do consumo de energia, né? Que está dentro da competência que a gente está trabalhando, lá de ciências da natureza. Potência e energia elétrica. Potência e energia elétrica, né? Todo mês a gente tem que pagar uma certa quantidade, um certo valor de consumo de energia elétrica. E aqui para nós, está cada dia mais caro, né, essa energia elétrica, não é isso? Então, por isso, nós temos que economizar. Infelizmente, eu não vou esperar que alguém venha lá de fora para economizar aqui a minha energia elétrica aqui em casa. É você que tem que fazer isso, infelizmente, né? Para você não ter um custo muito grande. E a gente vai falar exatamente disso, né? De uma questão do passado, que eu vou considerar aqui o quilowatt-hora, 50 centavos, né? Isso não está mais. A média do quilowatt-hora já aumentou aí bastante. Mas, professor, o que é quilowatt-hora? Eu achava que era só quilowatt. Não, aí tem diferença entre a potência e a energia elétrica. Vamos lá? Potência elétrica é um conceito mecânico, tá? Ela está relacionada com a ideia do trabalho mecânico. O professor Márcio Benício vai falar para vocês. Eu não tenho nem dúvida disso, tá bom? Então, quando uma força é aplicada sobre um corpo, é dito, e esse corpo está se deslocando, é dito que essa força está realizando um trabalho mecânico, tá? Trabalho de uma força ou trabalho mecânico. Quando eu divido esse trabalho mecânico pelo intervalo de tempo, eu tenho aí a grandeza, potência da força, tá? Então, a definição aqui, ela é mecânica, tá? Então, eu coloquei aqui, é dado pelo trabalho realizado pelo campo elétrico, né? O campo elétrico está relacionado com a força, para deslocar certa quantidade de carga de um extremo a outro do condutor
na unidade do tempo, tá? Ela é calculada por. Então, agora eu vou para a parte elétrica, né? Potência elétrica, tá bom? Então, a potência elétrica, gente, é só multiplicar a voltagem, né? Ou diferença de potencial pela intensidade de corrente elétrica. Este aí é o seu valor médio, tá bom? Valor médio, né, é o valor da potência elétrica. Ok? Então, pois muito bem. Então, nós vamos utilizar esse conceito aí de potência elétrica e eu quero chamar a atenção de vocês aqui, deixa eu colocar aqui o nosso apontador laser, para a unidade aí de potência, né? Agora presta atenção. Unidade de potência já é o quê? Qualquer que seja a potência. No Sistema Internacional de Unidades, a potência, ou seja ela elétrica ou mecânica, é dada em watt, né? As pessoas às vezes falam watt, mas o nome do cara era o Watt, James Watt, tá bom? Pelas suas contribuições aí na termodinâmica, o Watt deu uma contribuição muito grande. A unidade usual, né, de potência é o kilowatt. Então, quando você ouvir falar em kilowatt, e geralmente o pessoal aí, né, aí nos telejornais cometem esse erro. Olha, determinada hidrelétrica caiu a produção, principalmente agora. Incrível isso, né? O pessoal fala lá do sul e sudeste como se fosse todo o Brasil. Aqui a gente não está com problema de água. Tá? A nossa hidrelétrica aqui de Tucuruí está cheia. Então, se existe problema de contenção, né, de energia, aí é lá para o sul e sudeste. Tá? Aqui a gente está tranquilo, está chovendo aqui, né? Está chovendo. Então lá o lago de Tucuruí está cheio. A gente não tem esse problema. Mas sim, voltando lá para os telejornais. Olha, a hidrelétrica tal aqui, que produzia não sei quantos quilowatts de energia, está produzindo agora uma quantidade muito menor. Olha só o erro físico. Kilowatt não é energia, é potência. Então, professor, qual seria o correto, já que ele está falando de energia? Seria quilowatt-hora. Então, veja bem a diferença. Kilowatt, potência, na unidade usual. Quilowatt-hora, energia na unidade usual. Então, você não pode. Pode ir lá pegar o seu papelzinho, aquele que chega todo mês para você pagar, né? Tantos quilowatt-hora, energia. Tá ligado agora, gente? Tá ligado aí, aluno? Tá ligado, aluna do projeto IFPA Pré-ENEM? Vamos todos ser aprovados aí, tirar uma boa nota, entrar numa universidade, tá? A gente conta com isso. A gente espera isso. A gente tem esse trabalho com esse projeto exatamente para isso, né? Por quê? Né? Não sei se vocês sabem, mas a gente é o coordenador da área de ciências da natureza, né? Eu sou o professor Daniel, deveria ter falado isso antes, não falei, me perdoe, mas alguns alunos já me conhecem aqui no projeto. O professor Daniel Palheta, tá bom? O André, quando ele for colocar lá, ele vai colocar lá, provavelmente lá, Daniel Palheta, lá no vídeo, né? Vocês vão saber. Só para um detalhe, dá trabalho fazer um projeto desse, tá? Dá trabalho. A gente está aqui na luta, porque a gente espera que vocês lutem, quer dizer, para tirar uma boa nota no Enem. E aí, passar numa universidade de preferência pública, como eu falei, está pegando, né? Então, 1 kilowatt, agora não é mais submúltiplo, e sim múltiplo. O quilo é 1000. O mega é 1 milhão. O giga, né? 1 bilhão. Então, o quilo, 10 à terceira. O mega, 10 à sexta. O giga, 10 à nona. E o tera, 10 à 12. Então, quando você fala aqui, olha,
eu tenho aí, né, uma frequência, geralmente isso é frequência, né, uma frequência de 1 terahertz, ou seja, 1 trilhão de hertz. 10 elevado a 12 é o tera. E o giga? O giga é 10 a nona, tá? Gigahertz, 10 a nona. O mega, 10 a sexta, megahertz. E o quilo, 10 a terceira, tá? São os múltiplos. Agora é para baixo. Submúltiplo, são divisões para baixo. Múltiplos, multiplicações que vai dar para cima, obviamente. Tranquilo, né? Bom, muito bem. E agora, já para reforçar isso que nós falamos agora, por quê? Olha só, vamos pensar logicamente, né? Ciência é lógica, física é lógica, né? Vamos pensar logicamente. Se a unidade de energia elétrica usual é o quilowatt-hora, não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora. É produto. Kilowatt, potência. Certo? Hora, intervalo de tempo. Fechou. Fechou, como diz o professor Giovan, né? Energia é a potência elétrica vezes o intervalo de tempo, né? É por isso que fica, né, no sistema internacional, é o joule, qualquer energia, a unidade de energia no sistema internacional é o joule. Escreve-se joule, tá? Mas é joule a pronúncia. Representado aí pelo J, também o joule aí, grande contribuidor aí, ele contribuiu bastante, né, na termodinâmica, assim como o Watt. Joule e o Watt aí ganharam como é que se diz? Essa homenagem, né? Tá bom? A unidade usual é o quilowatt-hora. Mais uma vez, reforçando, galera, olha só aqui. Quilowatt-hora. Não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora. Tá bom? Aonde a potência está em quilowatt e o intervalo de tempo em hora. Quilowatt-hora. O joule. A potência está em 1 watt e o intervalo de tempo em segundo. Sistema internacional. O watt vezes o segundo dá o joule. Ok? Então, entendido essa diferença entre potência e energia elétrica, potência, né, é a energia produzida no intervalo de tempo, ou seja, na unidade do tempo. E energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Então, vamos resolver aqui um exemplo prático. Já estamos nos aproximando daquela ideia lá do consumo, tá? Se, em determinado local, a fornecedora de energia elétrica cobra 50 centavos por quilowatt-hora, consumido no caso, né? Então, o consumo mensal, toda vez que você for fazer conta mensal, né? Leve em conta 30 dias, tá bom? E que o dia tem 24 horas e assim por diante, tá bom? De uma lâmpada de 100 watts, tá aí a potência, né? Que fica ligada, em média, 8 horas por dia. Preste atenção, ela não fica ligada às 24 horas por dia, somente 8 horas por dia. Tá? Então tá aí o consumo em real, né? Obviamente que esse problema está lá no passado, porque agora o valor do quilowatt-hora, valor médio, é mais alto que isso aqui. Não é muito, é mais alto que isso, eu tenho certeza. Tá bom? Então, né, vamos saber de quanto é esse consumo dessa lâmpada. É por isso que você tem que ter a consciência de estar economizando energia elétrica, né? Está lá na competência, né? O uso racional da energia elétrica, né? Então, nós temos que saber usar, né? Tinha um ditado que dizia, usou, desligou, né? Então, você entra no quarto, entra no ambiente, de maneira geral, você precisa estar
depois sair de lá, desligue, né, a lâmpada para não ficar consumindo. Por quê? Você tem dois prejuízos aí. É mesmo, professor? É, você tem dois prejuízos. Mas como se eu deixar uma lâmpada acesa eu vou ter dois prejuízos? Claro, um eu sei, eu vou ter que pagar mais porque lá está consumindo, né? Lá no medidor tá marcando lá o consumo. É, mas não esqueça também que a lâmpada ela tem uma vida média. E se você deixá-la por muito tempo acesa, a vida média dela vai ser vencida. Né? Aí a gente vai dizer, ponto, a lâmpada queimou. E o que você tem que fazer? Gastar aí, né, a grana para poder comprar uma outra lâmpada. Então, quando você desliga, né, a lâmpada, ou o aparelho também é a mesma coisa, um aparelho elétrico, eletroeletrônico, eles têm vida média. Tá? Eles só não podem ficar, principalmente eletroeletrônico, eternamente desligado, porque também eles vão dar problema. Mas você tem que ter o consumo racional. Né? E o consumo racional é isso, né? Não pesar no teu bolso. Ok? Beleza? Vamos lá, galera. Solução. Então, fiquem atentos, tá, gente, aqui nesses detalhes que a gente vai estar passando para vocês aqui. É bem provável que eu poste também, né, juntamente com esse vídeo, esse PowerPoint. Mas eu vou também postar a apostila, tá? Viu? Então, eu vou postar a apostila, o PowerPoint aqui em PDF para vocês, com todas essas anotações, tá bom? E vou postar também uma lista de exercício, né? Junto, que vai envolver não só essa aula de hoje, mas a próxima aula, tá? Eu vou estar gravando aí uma outra aula para vocês, para poder fechar essa lista aí de 8 exercícios, 8 testes, bem mais próximos do Enem do que esses que a gente está vendo agora. Eu prometo. Pois muito bem. Para determinar o consumo mensal da lâmpada, é necessário, olha só, determinar a energia em quilowatt-hora, porque o que eu tenho é o valor médio cobrado por quilowatt-hora, consumida nos 30 dias, e aplicar uma regra de 3 simples, né? Porque se 1 quilowatt-hora é 50 centavos, né? 10 quilowatt-hora, R$ 5. Dinheiro você não erra, né? 10 kWh, R$ 5. E assim vai. Você vê quantos kWh tem, é sempre a metade. 10 kW porque é 50 centavos. É por isso. Mas se a gente atualizar esse problema, não vai ser só isso. Tá bom? Pois muito bem, vamos lá, vamos lá. Como falamos, para calcular a energia, né, nós temos que usar a equação. Energia elétrica é a potência elétrica vezes o intervalo de tempo. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Canetinha em ação. Atenção! Já não foi. Agora vai. Muito bem. Hoje eu estou com a garganta meio ruim. Me perdoe, tá, gente? Me perdoem aqui nesse vídeo. Mas também são 32 anos de magistério, né? São 32 anos de magistério. Então vamos lá. Cadê a canetinha? Está aqui, ó. Potência elétrica, 100 watts. Notem, a energia tem que estar em quilowatt-hora. O que é que eu faço para poder passar de 100 watts para quilowatt? Simples assim. Você vai pegar o 100 e dividir por 1.000. Tá certo? Vamos simplificar, tá? Esse zero aqui, né? Aí sobrou um décimo. Fala sério. Um décimo, todo e qualquer recém-nascido sabe que vale 0,1. Então, 100 watts dividido por 1.000, 0,1 quilowatts. Simples assim. Vamos para o intervalo de tempo. E aí você precisa prestar atenção. Por quê, gente? É simples, né? Porque eu tenho que lembrar que ela fica ligada a 8 horas por dia. Mas ele quer saber o consumo mensal. Mês, 30 dias, já falei para vocês. Então, 8 vezes 3, 24. Tem um zero aqui sobrando, 240 horas. Então, eis aqui o intervalo de tempo em hora.
Então, eu tenho a potência, certo? Em quilowatt e o intervalo de tempo em hora. E aí, né, o que vai acontecer aqui para a gente calcular a energia elétrica? Está bem aqui. A energia elétrica vai ser 0,1 vezes 240. Ora, é a mesma coisa que 240 por 10. Olha só, gente, eu estou aqui fazendo aqui para vocês verem como é que a gente tem que fazer rápido uma conta, né? Simplificou aqui, já era, já foi. 24 kWh. Está aqui. 24 kWh. Esse foi o consumo total da lâmpada no mês. Você vai pagar 24 kWh para essa lâmpada. Por isso que você tem que economizar. Ora, como eu falei, regra de 3 simples, né? 1 kW está para 50 centavos. Falta aqui 1 kWh, né? Então, 24 kWh está para quanto? É isso que eu quero saber. Esse X aqui é o consumo. Então, vai ficar, todos nós sabemos fazer uma regra de 3, olha, regra de 3 simples, né? RTS, regra de 3 simples. Então, vai ficar X é igual a 24 vezes 0,5. O que é 24 vezes 0,5? Né? Vezes meio. É a metade do 24. Vamos pensar assim em termos de real, né? 24 reais. Qual é a metade? 12 reais. Eu quero ver vocês errarem com dinheiro, né? Então, a metade de 24 é 12. Então, aí, nós temos o consumo aí de 12 reais e a alternativa correta é a alternativa A. Se você for analisar, isso aqui é do passado, tá, gente? Vamos jogar isso aqui para cá para frente. Vamos considerar que está R$1. Está R$1 o quilowatt-hora. Vai dar R$24 o consumo. Gente, 24 reais, R$24 não é nada. É sim. Às vezes a gente não tem nem R$1. Então, R$24 dá para safar aí um sufoco. Dá para comprar um pãozinho, um ovo, né, uma manteiguinha, né? Aí já vai aí já um lanche, né? Não sei se vocês gostam. Eu gosto muito de pão com ovo frito dentro. Daqui a pouco eu vou lanchar. Pois muito bem. Então, R$24. Bora economizar, bora? É a melhor coisa que a gente faz. Tá bom, galera? Tá bom, aluno? Tá bom, aluna do projeto IFPA Pré-ENEM? Não se esqueçam aqui um detalhe, um aviso. Um aviso importante. Qual é o aviso, professor? É que as inscrições no projeto vão até agora, dia 13 de outubro. Né? Esse vídeo vai ser postado aqui 11 de outubro. Vai ser postado 11 de outubro. Tá bom? E as inscrições vão até quarta-feira, dia 13 de outubro. Então, se inscrevam aí no projeto, se inscrevam no canal, do YouTube, né? Aí do projeto, vocês já conhecem aí o canal do YouTube. É só digitar lá no Google, por exemplo, né? Revisão IFPA Pré-ENEM. Quando você colocar lá, revisão IFPA Pré-ENEM, o que vai acontecer? Já cai direto lá no canal do YouTube, onde vai ficar postado esse vídeo e outros vídeos, exercícios e etc, etc. Tá bom? Fique ligado aí, aluno, aluna do projeto IFPA Pré-ENEM. Hoje, muito bem, vamos fazer aqui, bem rapidamente, 3 exercícios aqui, simples e direto, né? Para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Já passamos aqui de 1 hora de aula, tá bom? E já está no nosso limite também. Vamos ver essa questão aqui. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, onde vende material elétrico, obviamente também, um eletricista vê o seguinte anúncio.
Tá? Qual é o anúncio? Economize, olha, a ideia da economia aí, olha aí, gente, né? Economize, lâmpadas fluorescentes de 15 watts, tem a mesma luminosidade, né? Que é a iluminação, né? O iluminamento, que a gente chama também, né? Que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. A gente sabe que essas lâmpadas incandescentes ficaram aí no passado, né? Porque elas não são nem comercializadas praticamente mais. Né? Você encontra numa taberna por ali e tudo mais, lâmpada incandescente. Às vezes eu uso lâmpada incandescente para poder... eu trabalho com física experimental, e às vezes eu tenho que montar estufas, né? E para esquentar lá o ambiente da estufa, eu uso aí as lentes incandescentes. Mas elas consomem muito. Tá bom? Então aqui o pessoal usa agora lâmpada de LED, né? Lâmpada fluorescente, que é mais econômica, né? Ainda. Pois muito bem. Então, ele quer saber, né, de acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente. E conclui que em 1 hora, já vai o intervalo de tempo aqui, ó, a economia de energia elétrica em quilowatt-hora será de. Então, ele quer saber exatamente qual é a economia de energia. Ora, se com a lâmpada incandescente eu teria uma energia consumida maior, com a lâmpada fluorescente eu vou ter uma energia menor. Então, a solução é fazer a energia consumida pela lâmpada incandescente, já está aí aparecendo, menos a energia consumida pela fluorescente. Energia é o quê? Potência vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o mesmo, né, para as duas. Então, não esqueça, pelo amor de Deus, sempre converta de watt para quilowatt. Fazendo como? Dividindo por 1.000, né? Então, 60 dividido por 1.000 está lá no slide anterior, isso. Dá 0,06. 6 centésimos. 6 centésimos, né, de quilowatt. E 15, né, 1,5 centésimo de quilowatt. Então, você vai fazer lá, né, 0,06 menos 0,015 e multiplicar por 1. Gente, estava na cara a resposta já. Por quê? Quanto é 60 menos 15? Fala para mim aí. Quanto é 60 menos 15? Fala para mim aí. 60 menos 15, ó. Está bem aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. 60 menos 15 dá 45. Desses números aqui, qual o único que tem a ver com 45, visto que o intervalo de tempo é de 1 hora? E toda vez que eu multiplico por um elemento neutro na multiplicação, logo vai dar o mesmo valor. Então, se eu multiplicar aqui por 1, ó, vai dar 45. Beleza? Aí qual é a jogada? Dividir tudo por 1.000, que dá 0,045. Aqui é a resposta. Aí você vem aqui direto na alternativa E. É ou não é rápido? Agora a gente está correndo um pouquinho, né? Porque o tempo já está passando. E também a gente precisa exercitar essa ideia aí, né? Do rápido, do 3 minutos lá, em média, para a prova de ciências da natureza, juntamente com a prova de matemática no segundo dia. Ok, galera? Muito bem. Alternativa é, vamos para outra questão. Agora a gente já está, né, acelerando um pouquinho, né, professor Márcio Benício, né? Nós estamos com uma aceleração, ou seja, o movimento não é mais uniforme, é uniformemente variado, né, e acelerado. Ok? Beleza? Mas está fácil, está fácil. Fala para mim. Muito bem. Vamos para o exercício 2. Determine a energia consumida mensalmente. Mensalmente é o quê? Lembrando, mensalmente, cadê a canetinha? Está aqui a canetinha. 30 dias. 30 dias. Por um chuveiro de potência 4.000 watts.
em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 12 minutos. Olha só, né? Dê sua resposta em quilowatt-hora. Energia. Não quer saber o consumo, quer saber a energia. Então, vamos aqui, bem rápido. Vamos para agora pensar. Ó. Para determinar a energia elétrica total consumida, né, pelo chuveiro, basta usar a equação. Está aqui ela, só ouvindo aqui a nossa conversa, olha. Né? Energia é potência elétrica vezes o intervalo de tempo. A potência, gente, ela vem direto, está aqui. Ó. Beleza? 4.000 dividido por 1.000, blá, 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 dá 4. O intervalo de tempo é que a gente tem que ser esperto. E onde é que está a esperteza, professor Daniel Palheta? Bem aqui, ó. Porque são pessoas, 4 pessoas. Pessoas, tá? Estou marcando aqui. 4 pessoas. Banho. 2 banhos. O intervalo de tempo de cada banho. Delta T. E aqui, consumo mensal. Né? É no mês. Beleza? Então, está aqui, ó. Então, tem que entender cada um desses números aqui. Repetindo, 4, número de pessoas. O 2, número de banho. 12 minutos. Tá bom? E aqui, 30 dias, né, o mês. Aí você vai dizer assim, por que tu está dividindo aí, Daniel? Por 60. Porque a resposta tem que estar em hora. Tá bom? A resposta tem que estar em hora. Cara, isso vai dar um trabalho monstruoso. Eu vou ter que multiplicar o 4 por 2, por 12, por 30. É isso? Não, não é isso não. Por quê? Olha só. 4, vou fazer a continha aqui embaixo. 4 vezes 2, vezes 12, vezes 30. Dividido tudo por 60. Tá? Fique atento. 2 vezes 30. Quanto é que dá? Fala para mim aí. Ah, tu já falaste, 60, né? Então, esse 2 vezes 30 já é o 60 que vai embora com esse 60. E aí fica só o 4 vezes 12, que dá 48. Já é a resposta em hora. É ou não é? Olha só. Então, fique atento nas continhas, porque você tem uma saída mais rápida para fazer continha, usando simplificação. A simplificação é a saída de muitas coisas. Que vai dar, né, depois de multiplicar, né? Então, aí eu vou ter a energia, que vai ser quem? 4 vezes 48. Caramba, 4 vezes 48. Mas aqui, o que acontece aqui? Esse 4, tá? Tudo bem. E o 48? Está próximo de quê? Fala para mim aí. Próximo do 50. Fala. 4 vezes 50 vai dar próximo de 200. Né? Olha, a continha aqui. 4 vezes 50 dá próximo de 200. Aí eu vou lá para a alternativa. Por que eu vou sempre para a alternativa? Porque prova do Enem, enunciado, alternativa. Você tem que trabalhar junto aí, né? Aí eu vou lá para a alternativa. Cara, qual é o número aí que está bem próximo de 200? Tá certo? É o 158? Ah, é 200. Aí não dá mais. Mas não é esse, não é esse e não é esse. Mas só tem um detalhe. Tá certo? 4 vezes 50 dá 200 e o 50 é maior que o 48. Então, a resposta, essa aqui vai embora e a alternativa correta é essa. É uma forma de você pensar rápido, né? A gente chama isso de regra mnemônica. Cada um de nós possui as nossas regras mnemônicas, são as saídas rápidas, as saídas práticas. E a alternativa é a alternativa A. Beleza? Beleza? Vamos embora, que já estamos passando aí do tempo, né? Porque senão, se você ficar muito tempo assistindo o vídeo, poxa, estou cansado e tudo mais. Daqui a pouco esse vídeo vai ser postado aí, né? Lá no canal. Não esqueça do canal, né?
revisão e FPA para Enem, lá no YouTube. Finalmente, o nosso terceiro e último exercício já está um pouquinho mais dentro da realidade lá do Enem, né? A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência de 4 pessoas, né? A potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento. Está tudo aí na tabela. Em horas. Então já não precisa me preocupar lá, né? É o tempo mensal. Supondo que a companhia de energia elétrica passado, isso é passado. Tem nada a ver com o Brasil. De agora, né? Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por quilowatt-hora consumido, determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência. É aquela conta que vem lá no final do mês, né? Bom, olhe para a tabela. Eu vou riscar aqui na tabela. Você pode riscar. Professor, posso riscar a prova? Pode. Só não pode riscar o teu cartão resposta, né? Mas a prova tu pode riscar do jeito que tu quiser lá. Tá bom? Claro que tu vai fazer, né, esse risco de uma certa forma, né? Que seja para te ajudar. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? A potência está em watt. Eu tenho que transformar isso daqui para quilowatt, olha só. 5,5. Já vou entrando aqui com o produto. Olha só, não é a potência vezes o intervalo de tempo. Essa potência já está em quilowatt-hora, 5,5, ok? E o tempo já está em hora. Tá? Por que eu posso fazer isso, professor? Porque é só um chuveiro. Ferro elétrico, ferro de passar. Mas como tem gente que gosta. Eu vou sair hoje, né? Vou passar aquela roupa. Amanhã eu vou sair de novo, eu vou passar a roupa. Então, liga, desliga, liga, desliga. Todo dia o ferro elétrico é prejuízo. Consumo equilibrado, consumo racional. Pega a maior quantidade de roupa e passa no mesmo dia. Tem gente que já usa um artifício, né? Olha, eu já coloco lá no varal, já para não machucar. Quando ela sai de lá, eu já visto sem passar. Tudo bem, é uma saída para economizar. Poxa, mas você vai aí para uma recepção, para um evento, cara, tu não pode passar. Tá? Então tá, então mantenha lá, né, esse cuidado aí de estar passando as roupas, né? Que isso é até uma questão também de higiene, né? Vocês sabem disso? Ciências da natureza, né? Quando você faz lá, passa a roupa, o que acontece? Você consegue matar germes que não aguentam altas temperaturas. É isso mesmo, professor? Com certeza. Olha só, uma dica aí já, né, de maneira geral, ciências da natureza. Ok? Então, vamos lá. Já comecei aqui a parada, né? 1000 watt para quilowatt. Isso aqui é fácil. Aqui só é 1. 1 vezes 10. Aqui, por quê? Porque só é um ferro elétrico. Só é uma geladeira. O consumo 500 watts. 500 dividido por 1000, 0,5. É só uma, então lá vai. Aqui, no caso das lâmpadas, não, né? Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso aqui, ó, 10 vezes 100, porque são 10 lâmpadas. Só você tem uma lâmpada só na sua casa, né? Não dá. Muito bem. 10 vezes 100 dá 1000, né? Dá 1000. Jogando para quilowatt 1. Espera aí que vai aparecer um negocinho chato aqui. Eu espero, né? Cadê? Deu galho aqui, tá? Já foi. Deixa eu ir para frente. Beleza, beleza, beleza. Então, dá 1000 watt equivale a quanto, gente, em quilowatt? 1, né? 1 vezes 120 vai dar 120. E aqui são 2, né? 2 vezes 90 dá 180. Dividido por 1000, 0,18 vezes. Então, agora é só fazendo a continha aqui, ó. Pá, 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 pá. Aí você vai ter aqui o consumo de energia de cada equipamento. 5,5 vezes 30,
1 vezes 10, aqui fica fácil, 10, né? Meio vezes 720 é a metade de 720, 1 vezes 120 dá 120, 0,18 vezes 20, ok? Depois soma tudo, tá? Tá aqui. Estou fazendo aqui no detalhe, tá? Portanto, obtém isso. Então, depois que somar tudo, vai obter isso aqui, ó. Como tem uma 5,5 lá em cima, né? Vai dar 658,6 kWh. Entendi, tem que fazer a continha mesmo, tá? Muito bem, gente, olha só, por isso que eu digo que é do passado isso, né? Muito bem. Então, quanto é a metade de 658,6? 329,30, ou seja, R$ 329,30, alternativa de Daniel, né? D de Daniel. Ok, galera? Beleza, gente? Então, foi um prazer aqui estar gravando esse vídeo para vocês, né? Do canal aí do IFPA Pré-ENEM, do projeto. Não esqueçam, se inscrevam no canal, dê uma curtida nesse vídeo aí. É bom para a gente ter isso aí, né? Vocês curtirem aí esse vídeo, darem um like, né? Darem um like aí. O pessoal diz assim, ó, ou dá like ou dá dislike. Gente, pelo menos pelo esforço, né, do projeto aí para poder essas pessoas aí que não podem pagar um cursinho, né, preparatório para o Enem, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Agora faça a sua, dê um like, se inscreva no canal e fique conosco. IFPA Pré-ENEM, né, 2021. Estamos contando com a sua aprovação aí. Para nós, vocês já são todos calouros das universidades aí. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um. Tchau para vocês. Tchau. Valeu, hein, galera?